Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto, trazendo uma informação aqui que não é para o nosso país, mas que influencia praticamente em todos os países do mundo, né? Porque o Federal Reserve é um banco que não é um banco público, né, dos Estados Unidos e também não é simplesmente um banco privado. Aí o cara para e fala assim, mas peraí. Sim, porque ele não é um banco público totalmente, porque ele foi criado pela elite global, os donos dos bancos lá em 1700 e alguma coisa, 40 e alguma coisa. E houve, né, um burburinho danado, um frenesi danado para tentar conseguir criar o Federal Reserve. E já tem vídeos que eu fiz aqui, não sei se está aqui ou está lá no Odyssey, contando a história, né? Que o Federal Reserve foi criado dentro de um trem, né? De um vagão de trem, e que eles convenceram, inclusive, os próprios deputados, senadores da época, a fazer a criação, né? Promulgar a lei da criação do FED. Convenceu a população da época, que a população também não queria, e se tornaram um banco privado, né? Um banco central privado, o primeiro banco central privado, pelo menos que eu me lembre aqui, só que regido pelas batutas, né? Do Senado e do Congresso lá. E com isso, ele vem trazendo toda a horda de problemas financeiros, né, para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, na realidade, não tem autonomia alguma sobre o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, né? Então, existe um deputado, não, dois senadores, eu acho, não, um deputado e um senador. Um deputado, este é o site oficial dele, né? É o Thomas Macier, né? Ele, lá em 5 de março de 2025, ele fez um comunicado de imprensa, né? E nesse comunicado de imprensa, ele anuncia a introdução do HR 1846, a Lei de Abolição do Conselho da Reserva Federal, né? A legislação do deputado Macier extingue o Conselho de Governadores da Reserva Federal e os bancos da Reserva Federal. Também revoga a Lei da Reserva Federal, a Lei de 1913, que criou o sistema da Reserva Federal. E o senador Mike Lee, republicano, lidera o projeto de lei complementar lá no Senado, nos Estados Unidos, tá? Este aqui é o site do Mike Lee, o senador citado lá. Em 7 de março, ele também faz as suas seu comunicado de imprensa, né, aqui. Vamos ver o que o Macier falou aqui, assim, ó. Ele diz o seguinte, ó: a monetização da dívida é um esforço coordenado entre o Federal Reserve e o Departamento do Tesouro, o Congresso e os grandes bancos de Wall Street. Por meio desse processo, os aposentados veem suas economias evaporarem devido às ações de um banco central que persegue políticas inflacionárias que beneficiam os riscos e os mais bem-sucedidos. Se realmente queremos reduzir a inflação, a política mais eficaz é acabar com o Federal Reserve. E aqui, gente, diz uma coisa interessante, ó, que o Federal Reserve, né, ele persegue políticas inflacionárias que beneficiam os ricos e os mais bem-sucedidos. Ou seja, os donos de bancos, né? Porque os mesmos donos de bancos são afiliados ali ao Federal Reserve, aos donos do Federal Reserve. Então, tudo que acontece num banco é regido
pela inflação. E a inflação gera o quê? Juros altos, né? E com isso, nós vemos hoje em dia lá aquele Jeremy Powell, né? Fazendo as suas. Na realidade, ele só cumpre ordens, né? Fazendo as suas. Promulgação de taxa de juro, né? Anunciando taxas de juro, né? Mas, e aqui, ó, o senador diz o seguinte: o Federal Reserve não falhou em cumprir sua missão. Não só falhou em cumprir sua missão, como também se tornou um manipulador econômico, contribuindo diretamente para a instabilidade financeira que muitos americanos enfrentam hoje. Precisamos proteger nosso futuro econômico, acabar com a monetização da dívida federal. A monetização é os juros que é pago para grandes bancos, que alimenta gastos federais descontrolados e coloca o dinheiro americano em terreno sólido. Precisamos acabar com o Federal Reserve. Os copatrocinadores originais da legislação do deputado Macié incluem os deputados Andy Bigg, a deputada Lauren, não sei o que aqui, o deputado Eric Burlison, a deputada Cathy Camargue, o deputado Michel Cloud, o deputado Eli Kern, a deputada Marjorie Taylor, a deputada Eric e o deputado Scott e o deputado Chip Roy. Tá? A lei de abolição da Reserva Federal foi apresentada pela primeira vez pelo ex-representante Ron Paul em 1999 e não foi reintroduzida desde 2013. Ou seja, 2025 promete, né? Além de apresentar esta legislação para acabar com o Federal Reserve, o deputado Macié também apresentou a HR-24, a Lei de Transparência do Federal Reserve 2025, para auditar o Federal Reserve. Ó. Agora, uma coisa interessante aqui que se eles não conseguiram, pelo menos que a gente saiba, ou fizeram estrategicamente, eu já estou até me antecipando aqui. Eles não anunciaram, eles falaram, o Trump falou que ia auditar aquele Fort Knox, né, onde está armazenado o ouro dos Estados Unidos, só que eles não falaram, né, o que tinha lá, se tinha alguma coisa, quanto tinha, por quê? Será que eles auditaram e não quis expor ao mundo a quantidade de ouros que ele tinha? Então fica aquela incógnita, né? A faca de dois gumes. Por um lado, eles se protegem, por o outro, eles escondem a verdade para o mundo não saber se realmente existe ou não existe ouro lá dentro, né? Então, esse HR-24 foi originalmente apresentado também pelo ex-deputado Ron Paul, tá? Que foi ele que apresentou a lei de abolição do Conselho Federal em 1999. Essas informações, gente, elas estão tanto no site do Thomas Macié, o deputado, quanto no do senador Mike Lee, né? E aqui foi aquilo que nós lemos ali no outro site, né? E aqui o que o Macié falou também, ou seja, eles replicam, né? Que faz parte aí. Tem um outro comunicado de imprensa, olha só, esse daqui é de 5 de março de 2025. Esse daqui do próprio Thomas Macié, 16 de maio. Ou seja, algum tempo depois, ele faz de novo aqui um comunicado de imprensa de abolição do Conselho Federal. Ou seja, eles estão apertando o passo aí, né? Essa parte aqui, eu não sei se nós lemos isso lá,
Mas está aqui, ó, os americanos estão sofrendo com uma inflação debilitante e o Federal Reserve é o culpado, disse aí o deputado. Durante o Covid, o Federal Reserve criou trilhões de dólares do nada e o emprestou ao Departamento do Tesouro para permitir gastos deficitários sem precedentes. Ao monetizar a dívida, o Federal Reserve desvalorizou o dólar e possibilitou políticas de dinheiro livre que causaram a alta inflação que vemos hoje. E também tem esse negócio, né? Se o Federal Reserve emprestou, criou trilhões de dólares do nada e os emprestou ao Departamento do Tesouro, quem é que vai receber os juros desse empréstimo? Federal Reserve. E quem é o dono do Federal Reserve? Os donos dos grandes bancos, né? Os magnatas, os donos, aquelas grandes famílias que existem nos Estados Unidos lá e às vezes até fora dos Estados Unidos, que eles dizem que são 13 maiores famílias que detêm mais de 70% do dinheiro do mundo, né? A monetização da dívida é um esforço coordenado entre a Casa Branca, o Federal Reserve e o Departamento do Tesouro, o Congresso, os grandes bancos de Wall Street. Nós já lemos isso, né? Por meio desse processo, os aposentados veem suas economias evaporar devido a ações de um banco central que persegue políticas inflacionárias. Nós já vimos isso aqui. Beleza? E aqui são os copatrocinadores que aumentou, né? E isso é interessante, porque aqui os copatrocinadores eram só isso aqui, ó. E em 16 de maio já aumentou bastante aqui, ó. Ou seja, a pressão aumentou lá, né? Beleza? Este é o documento oficial que ele criou. Aqui tem uma tradução que eu fiz no Google, né? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui não, porque já tem 12 minutos ali. Esse texto também está lá no site do Congresso, tá? Estou mostrando para vocês verem, ó, 5 de março, que foi apresentado lá. Então, eu digo para vocês, e é o mesmo, né? Deixa eu ver se é o mesmo. Não apresenta aquele númerozão lá, né? Mas aparentemente é o mesmo. O Conselho da Reserva Federal foi abolido. É só isso. Bom, e aí a gente vê esse perfil aqui, o Kobayashi, né? Ele falando assim: Trump acaba de fazer um parágrafo enorme sobre o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, né? Ele chama Powell de idiota, cara burro e odiador de Trump, que poderia economizar 1 trilhão por ano em cortes nas taxas. Trump concluiu dizendo que talvez mude de ideia sobre demitir Jeremy Powell. Ou seja, parece, eu até acho que pela lei dos Estados Unidos é como se fosse um Gary Gensler da vida, tem que ir até o final do mandato. Mas parece que, pelo que o Trump está falando aqui, ele pode demitir Jeremy Powell, né? Isso aqui foi lá na rede social do Trump, tá? E aqui está dizendo o seguinte: tarde demais. Powell reclama dos custos, muitos dos quais foram produzidos pelo governo, falso Biden. Mas ele poderia fazer o maior e melhor trabalho para o nosso país, ajudando a reduzir as taxas de juros. E se a reduzisse para o número que deveria ser, de 1% a 2%, esse idiota estaria economizando aos Estados Unidos da América 1 trilhão de dólares por ano. Eu entendo perfeitamente que minhas fortes críticas a ele tornam mais difíceis para ele fazer o que deveria estar fazendo, reduzindo as taxas, mas eu tentei de todas as maneiras diferentes. Fui legal, fui neutro e fui desagradável. Ilegal e neutro, não funcionou. Ele é um cara burro e um odiador óbvio de Trump, que nunca deveria ter estado lá. Eu devia
Eu dei ouvidos a alguém que eu não deveria ter dado ouvido. E Biden não deveria tê-lo reconduzido. Praticamente não temos inflação. Nossa economia está indo muito bem e em breve estará. Com a tremenda receita tarifária chegando, a fábrica sendo construída por todo o país, melhor do que nunca. Se ele estava preocupado com a inflação ou qualquer outra coisa, então tudo que ele precisa fazer é baixar a taxa de juros para que possamos nos beneficiar dos custos dos juros e aumentá-la no futuro quando e se esses outros elementos acontecessem, o que eu duvido que aconteçam. Não diga que você acha que haverá inflação em algum momento no futuro, porque não há agora. Mas se houver, aumente as taxas. Deveríamos estar no topo da lista anexa, não no fim. Não sei por que o Conselho do Federal Reserve não anula esse idiota total e completo. Talvez, só talvez, eu tenha que mudar de ideia sobre demiti-lo. Talvez, ou só talvez, eu tenha que mudar de ideia sobre demiti-lo, mas independentemente disso, seu mandato termina em breve. Então, ele pode, mas não vai. Ele vai seguir as regras e vai deixar o mandato dele finalizar. Mesmo caso do Glenn Gessler lá, né? Bom, tinha uma postagem do Trump aqui que eu tirei. Eu vou tentar recuperar ela aqui. Não consigo. Não tem mais jeito. Eu acho que tá na pesquisa. Acho que tá numa pesquisa que eu fiz aqui. Deixa eu ver se tá nessa outra aqui. Não está. Mas tudo bem. Era só isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês, para a gente ter a certeza. Era uma postagem interessante dele lá, que não tinha muito a ver com o Jeremy Powell, não, mas ele estava falando, né, sobre estar chegando. Ele fez até algum comentário ali, mas ele está falando sobre as taxas, né, que ele criou e também com relação à Apple, né? Ele falou que avisou para uma pessoa lá que ele cita o nome da Apple que a Apple deveria estar fabricando seus iPhones nos Estados Unidos e não na Índia. Então, que eles agora vão ter que assumir a taxa de 25% de importação. Uma empresa americana tendo que pagar taxa de imposto para o próprio país, né? Porque está fabricando seus iPhones na Índia. Eu achei interessante e pensei, será que eles abandonaram a China em termos de fabricação de iPhone e está na Índia agora? Bom, era isso. Muito obrigado. Ah, peraí. O que vocês acham disso aqui, gente? Sobre essa lei? Vocês acham que isso vai vingar, isso vai para frente? Desde 1999, que outro ex-deputado colocou isso lá e não rendeu nada. Né? Desde 2013, que ninguém mais falava mais nada daquilo ali, né? E agora, em 2025, começaram a pipocar novamente. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.